Bem-vindos para mais um novo vídeo. Por que o Brasil não evolui? Uma verdade que ninguém quer encarar. Herança histórica é o nosso primeiro tópico. O Brasil não foi fundado como nação, foi construído como fazenda. Desde o início, fomos moldados por uma história de exploração. Imagine um país inteiro nascendo com a ideia de ser uma terra de extração, onde a riqueza de uns se constrói sob o suor de outros. No passado, o Brasil era uma grande fazenda. E quem mais lucrou com isso? Poucos. Os donos das terras, claro. E quem mais sofreu? Todos os outros. O país, com sua estrutura de poder, sempre favoreceu uma minoria, e essa estrutura ainda existe. Só mudaram os donos. Claro, a desigualdade, o atraso continuam firmes, enquanto outras nações avançaram e continuam avançando enquanto nós ficamos para trás. Se você pensar bem, foque nesses tópicos que eu coloquei na tela. O Brasil foi construído como uma fazenda, não como uma nação. Estrutura de poder sempre favoreceu poucos. A desigualdade se perpetua até hoje. Foca nesses tópicos, porque isso vai se repetindo e se repetindo, causando vários outros problemas futuros desde então. A educação que não educa. Sabe qual é a melhor forma de manter um país no atraso? Entregar a educação, que ensina a decorar, mas não a pensar. Já parou para pensar que a educação brasileira foi projetada para nos manter no lugar? Ao invés de nos ensinar a pensar, somos treinados para repetir. Não questionamos, não desafiamos, apenas aceitamos. E quem pensa diferente, questiona, vira ameaça. E esse aí vai dar errado, é o pensamento, dizem. Um sistema elogia a obediência, não a inovação, e isso não é por acaso. Portanto, educação baseada em repetição, não em pensamento crítico, sistema pune quem questiona, premia a obediência, formação de mão de obra, não de mentes livres. Você deve ter visto esse retrato, essa situação toda, essa perseguição, em várias áreas da sua vida cotidiana. Principalmente, são mais visíveis quando a gente olha alguns tipos de processos abertos ou por pessoas, claro, que estão compartilhando esses problemas, essas problemáticas na internet. E outro ponto aqui, que é um dos problemas grandes que o Brasil tem, é a corrupção e o jeitinho. Ou o jeitinho brasileiro, como muitos chamam. A corrupção no Brasil não é um acidente. É um costume. Sei que essa frase pode sujar meio pejorativa, meio errada, mas se você refletir muito sobre isso, é algo que deve ser estudado e analisado, mas essa frase faz a gente pensar. Será que isso se tornou de fato uma cultura? O que é cultura? Deve ser avaliado, e qualquer dia eu trago algum vídeo a respeito disso, até para complementar o que a gente está falando aqui. Mas, querendo ou não, ela meio que se perpetua como se fosse uma cultura. O jeitinho é visto como esperteza, mas é adaptação ao caos, a normalização do errado como prática social. São um desses tópicos. Portanto, quantas vezes você já viu o famoso jeitinho? Quantas vezes já usou até sem querer, sem perceber? O jeitinho não é genialidade, é sobrevivência. Como a gente já falou, é adaptação ao caos. A corrupção virou parte do cotidiano e a gente normalizou. Isso é esperteza, dizem. Mas, na verdade, estamos alimentando o sistema que nunca foi feito para nós. E aí surge outro tópico. E burocracia e desprezo pelo empreendedor. Coloquei alguns tópicos para vocês
fazer um breve resumo mentalmente, mas na prática, enquanto no exterior um jovem cria uma empresa com um clique, aqui ele precisa de sorte, coragem e 18 certidões para continuar funcionando ou para abrir essa empresa. Tente mudar o próprio futuro e será travado pela burocracia, com certeza. Aqui abrir um negócio é quase um ato de resistência. É atravessar um labirinto de papéis, regras e obstáculos. Imagina a dificuldade se você não conseguir todos os documentos. Você literalmente vai ficar travado porque você tem que fazer um curso para entender quais essas regras, quais essas certidões você tem que tirar. Porque se você errar alguma coisinha ali, com certeza alguém vai estar te perseguindo. Então, é muito complicado. Tente mudar o próprio futuro e será travado pela burocracia. É o que a gente vê. Quanto talento será que o Brasil já perdeu? Quantos sonhos foram sufocados antes mesmo de nascer? Tá, e a mentalidade imediatista? É outro problema que eu quero trazer para vocês. Vida no automático, trabalhar, pagar, repetir, consumo com fogo vazio, falta de propósito e reflexão. São todos problemas dentro de um problema imediatista. Você já reparou como aqui a gente vive no automático? Trabalha, paga boleto, repete. Trabalha, paga boleto e repete. É sempre assim, sem parar para perguntar. Isso tudo tá levando para onde? Vivemos um ciclo, corre e trabalha, consome, repete. A gente não vive, só reage. Fomos ensinados a desejar sem refletir, comprar sem pensar, viver sem propósito. A vida é agora, não é mesmo? Mas por que continuamos? Porque o sistema nos treinou assim. Enquanto isso, o vazio cresce e cresce. Fica aqui uma reflexão. Por que você é tão imediatista? Reflita sobre isso e logo em seguida tente mudar um pouco isso. O brasileiro foi ensinado a não acreditar no Brasil? É outra coisa que muitas pessoas vão se questionar durante a vida. Seguindo esses 3 tópicos, resumindo o que eu quero passar, a valorização do exterior e inferiorização do nacional. O Brasil não tem jeito como crença coletiva. O fracasso é tratado como destino, não como uma escolha. Desde criança a gente aprende que tudo lá fora é melhor, que o Brasil não tem jeito, que o fracasso é cultural. Desde cedo nos fazem acreditar que somos inferiores, que tudo que é bom é importado e que o Brasil está condenado. Mas e se fosse mentira? E se o maior problema não for o país, mas a mentalidade de quem vive nele? E mesmo aqueles a qual os pais falam: ah, você com certeza é uma pessoa diferenciada. Os pais têm essa mentalidade de falar: você é diferenciado. Eles colocam toda a fé no próprio filho. Mas quando o filho vai para o mundo, ele percebe que não é bem assim, que as coisas são um pouco mais complicadas do que ele poderia ter imaginado desde criança. O Brasil só vai ser diferente quando o brasileiro começar a pensar diferente. Porque tudo o que a gente falou até agora é tudo pautado em uma questão central de mentalidade. Não sei se você parou para pensar, mas é tudo questão de mentalidade. Se o brasileiro não pensar diferente, vai continuar repetindo os mesmos erros. A mudança não depende de políticos, nem de promessas, depende de atitude, de não reforçar o sistema que nos prende. Cada vez que aceitamos o jeitinho, que ignoramos a corrupção, que repetimos os mesmos erros, somos parte do problema. Mas se a gente muda o ciclo, quebra. Quebra por inteiro. Me diga, como mudar esse destino? É justamente fazendo isso que a gente acabou de relatar. Quebrando o destino seria isso. A escolha é sua, apenas sua. O Brasil não é de primeiro mundo, mas isso não é sentença, é escolha repetida, geração após geração. Agora a escolha está nas suas mãos. Você pode ser o elo
que quebra essa corrente, ou o próximo a fortalecê-la. A mudança começa com quem enxerga o problema e decide agir diferente.